amados, eu quero compartilhar com vocês algo que eu fui aprendendo com o tempo, porque no princípio eu não entendia essa passagem. Por isso é que a Bíblia nos recomenda nós lermos a palavra de Deus de dia e de noite, porque tem coisas que você só vai passar a compreender depois que leres outros livros. Tem uma passagem em 1 de João capítulo 2, versículo 15, que eu não entendia. Diz assim, vou compartilhar com vocês. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do próprio mundo. Ora, o mundo passa assim como a sua concupiscência, ou como como as suas vontades. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando eu conhecia Cristo, essa passagem me trazia um montão de complicações, porque eu não entendia que tipo de mundo é que a Bíblia aqui se referia. Mas com o passar do tempo, eu fui descobrindo que, biblicamente falando, existem três tipos de mundo. O primeiro mundo está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que tudo era boa coisa, e separou a luz das trevas. Esse tipo de mundo que aqui a Bíblia diz que Deus criou é o planeta Terra. Resumidamente, o mundo que aqui se trata é a Terra. É o mundo onde nós nos locomovemos, é o mundo onde nós fixamos as nossas habitações. O segundo mundo que eu quero falar a você está em João 16, em João 3,16, a Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tipo de mundo que aqui a Bíblia está a se referir já não é o globo, não é onde as plantas estão fixadas, não é aquele mundo que suporta o peso dos aviões, suporta o peso dos carros, das habitações. Não é o planeta Terra, não é o mundo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse mundo é você e eu. Esse mundo são as almas. Esse mundo que está aqui são as pessoas. Biblicamente você é um mundo. Vou ler o versículo 17 para entenderes. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus morreu não para salvar o globo, não as plantas, não para salvar os animais, não para salvar a natureza, porque o mundo em Gênesis 1, versículo 1, é a natureza. É tudo aquilo que compõe a natureza, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Só que aqui em João 3,16, esse mundo ao qual a Bíblia está a se referir é você e eu. Então você é um mundo que está dentro do mundo. No versículo 18 está escrito assim: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Então, se você não acreditar em Deus, se você não acreditar no Filho unigênito de Deus, você será condenado. Por quê? Pelo simples facto de você não acreditar em Jesus Cristo. É só. A condenação é essa. Desde o momento em que você vive como se Jesus não existisse, desde o momento em que você começa a conscientizar de que você veio do nada, você é resultado do coito do seu pai e da sua mãe, com certeza você está a se esquecer, porque você é um plano de Deus. Deus não faz nada antes de projetar. Deus te projetou e você está aí a estragar o mundo. Está aí a estragar o teu mundo. Então você é um mundo dentro do mundo. O terceiro mundo que eu vou compartilhar com vocês, que eu aprendi com o passar do tempo, é o mundo que está em 1 de João, deixa eu abrir, 1 de João capítulo 2, versículo 15. Que diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, sublinha essa passagem se você está com a Bíblia ali. As paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, versículo 17, o mundo passa assim como a sua volúpia, ou seja, assim como as suas vontades. Em outras versões, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que tipo de mundo é este que a Bíblia está a se referir? O mundo que aqui a Bíblia está a se referir é o mundo
o sistema global conduzido por diabo Satanás. É basicamente esse tipo de mundo que aqui a Bíblia está a se referir. Porque o sistema global conduzido por diabo Satanás também é considerado como o mundo. É nesse mundo que é chamado mundo das trevas ou reino das trevas. É nesse mundo onde publicar fotos seminuas não é pecado. Antes, pelo contrário, quando você não faz isso, você é mal visto. É nesse mundo onde orar a Jesus é crime. Pronunciar o nome de Jesus é crime. É nesse mundo onde praticar a bruxaria é como se fosse diversão. É nesse mundo onde invocar demônios, conversar com os espíritos dos ancestrais não é nenhum problema. É nesse mundo, é o mundo do mal, percebem? É esse mundo que a Bíblia aqui em 1 de João 2,15 aconselha que nós não devemos amar. Porque todo aquele que ama este mundo, o amor do Pai não estará nele. Ou seja, Deus não estará com ele se ele estar nesse mundo. Tem algumas passagens que sustentam, tem umas passagens bíblicas que sustentam esse versículo. Mateus capítulo 18, versículo 7, diz assim: Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais coisas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Aqui, esse contexto não está a se referir sobre o globo. Não está a se referir sobre o mundo que está em João 3,16. Está a se referir basicamente sobre o mundo que está em 1 João capítulo 2, versículo 15, que é o mundo das trevas, que é o mundo do mal. Está dizendo assim: ai do mundo por causa das suas ciladas. A palavra ciladas no dicionário nós podemos encontrar como armadilha, como traição. Quer dizer, todas aquelas táticas que fazem com que você faça o mal no outro é chamado de ciladas. E então, aqui a Bíblia está a dizer: ai do mundo por causa das suas ciladas. Porque o reino do mal, o objetivo deles é mesmo espalhar o mal, é mesmo propagar o mal, é multiplicar o mal a cada dia que passa. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês entenderam alguma semelhança que está entre o Mateus 18, 7 e Efésios 6, 11? A palavra cilada, que significa dizer, o mundo que está em Mateus 18, 7, ou seja, o contexto pelo qual nós podemos enquadrar o mundo que está em Mateus 18, 7, é basicamente sobre o mundo do reino das trevas. Porque as ciladas aqui em Efésios diz que são as ciladas do diabo. Percebam isso. O cristão não tem nada contra a natureza, né? Mas nós não temos nada contra o mundo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é a própria natureza. O mundo que nós temos que combater é o mundo que está em João capítulo 2, versículo 15. Em João capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: o mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho das suas obras más. O tipo de mundo é que aqui a Bíblia está a se referir. É o mundo é o sistema global conduzido por diabo Satanás. Porque Jesus veio aqui na Terra para desvendar, para desmistificar as obras das trevas. Aquelas obras que estavam ocultas, aquelas obras que os homens não sabiam, mas que Satanás estava a trabalhar. Os seres humanos não sabiam nada, porque os seus olhos se limitam simplesmente em coisas físicas, mas as coisas espirituais eles não compreendiam. O que Jesus fez? Jesus tinha que vir para mostrar as obras más que não são visíveis diante dos homens. Por isso que aqui Jesus está dizendo assim, que o mundo não pode vos odiar, o mundo odeia a Jesus, porque ele testemunhou das obras más que este mundo executa, o mundo das trevas. Então fica a saber que todas as vezes que você faz o mal, fica a saber que você estás a se qualificar para fazeres parte desse mundo. Em João capítulo 17, versículo 14, diz o seguinte: estou aqui com o telefone, abri a Bíblia. Abri a Bíblia, porque é para vos mostrar mesmo, porque falando só assim vocês não poderiam compreender. Alguns não poderiam compreender, é claro, né? Isso é normal. Isso é próprio da natureza, porque a carne é limitada.
Em João capítulo 17, versículo 14, diz assim: Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou. Que tipo de mundo? O mundo das trevas. O sistema global conduzido por diabo e Satanás. Porque todas as vezes que você dá boas-vindas, neste exato momento que eu estou a falar sobre a palavra de Deus, quando você dar boas-vindas à palavra de Deus, o mundo das trevas vai te odiar. Não vai te odiar porque você é especial, vai odiar a palavra, porque você aceitou a palavra. Escuta, não. Você, desde o momento em que você aceita a Jesus como teu Senhor e Salvador, toda a natureza do mundo das trevas cai por terra. Mateus capítulo 16, versículo 26 diz assim, para sustentar o que eu acabei de falar aqui. Mateus 16, versículo 26 diz assim: Pois, que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Todas as vezes que você faz as coisas do mal, você pratica as coisas desse mundo, do reino, do sistema global conduzido por diabo e Satanás, você perde a presença de Deus. Automaticamente você perde a presença de Deus, porque você está entrando no sistema conduzido por diabo. Nesse mundo não priorizam Deus, nesse mundo não aceitam a Jesus, nesse mundo é onde as pessoas entregam suas almas. Essas coisas são as que fazem parte deste mundo. O orgulho, tirar a vida de outra pessoa nesse mundo não é crime. Não é crime. Antes, pelo contrário, é como se fosse diversão. Porque eles projetam a vida dos seres humanos em bonecos. Não sei se você ouviu falar do sistema, que eu não quero falar aqui, mas é um sistema que faz parte desse mundo, na qual projetam a vida dos seres humanos em bonecos. Tudo que você realizar com esse boneco se materializa. Do tipo, você tira o nome de alguém, cola naquele boneco, e tudo que você quiser realizar nesse boneco vai acontecer naquela pessoa. Se você mergulhar na água aquele boneco, aquela pessoa vai se afogar. Se você colocar aquela pessoa no fogo, aquela pessoa do nada vai começar a sentir temperatura como se estivesse a queimar. Porque nesse mundo, tudo de mal consideram como algo normal. Por isso é que a Bíblia diz que se alguém amar esse mundo, se alguém fizer pacto, se alguém se entregar por diabo, vender a sua alma, o amor do Pai não estará nele. Sabe quais são as coisas que mais acontecem? As coisas que estão nesse mundo, no mundo das trevas, no mundo do diabo. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Escuta, essas são as coisas que fazem parte do mundo das trevas. Não é do globo, não é em nós. Consegues compreender? Não é em nós, porque nós também somos o mundo, conforme nós acabamos de ler. Nós somos o mundo. Não é algo que está em nós, mas são as obras, as práticas que provêm de fora. Estudos apontam que o ser humano, quando nasce, é uma tábua rasa. Do tipo, é alguém que não sabe o que é fazer o bem e o que é fazer o mal. Então, a pessoa se torna, ela não nasce má, ela se torna má. Por causa das influências. Influências externas, como por exemplo, o diabo influencia as pessoas. Escuta. E libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidade, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Por que não herdarão o reino dos céus? Porque eles fazem parte de um sistema do diabo. Essas são atitudes qualificadas nesse mundo das trevas. Esses são 3 tipos de mundo que eu quis compartilhar com você. Se você aprendeu alguma coisa, pratique. Essa aqui é a mensagem que eu tinha para compartilhar com você. Estamos juntos. Até o próximo encontro. Eu estou sempre aqui. Até o próximo encontro. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.